Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Então sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana, a nível nacional, vamos talvez alcovitar a relação do PSD de Montenegro e o Chega. Vamos discutir a nossa bipolaridade sobre Boaventura. Internacionalmente, é possível que acabemos por invadir o Capitólio, porque é sempre o risco que se corre quando se quer falar de Trump, Lula e Macron. E ainda lá por fora, lá mais para o fim, vamos falar dos campeões femininos com excesso de testosterona. Hoje é um dia bom para nós, temos connosco um professor de português, mais para o Diogo, que está radiante, só por isso. Além de professor de português, é professor de Ciência Política e Relações Internacionais, foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento entre 2014 e 2020. Aliás, lançou nessa altura diversos programas na área da segurança energética e educação. É doutorado em Ciência Política na Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos. É investigador no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. É diretor do mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa. Foi chefe de uma redação da revista Política Internacional. Tem artigos, aliás, sobre as suas áreas de investigação, publicados em várias revistas. Colaborou com vários órgãos de informação, incluindo o Independente, o Diário Económico, o Semanário, o Diário de Notícias, muitos outros. Atualmente escreve para a revista Sábado, é comentador de assuntos políticos e internacionais na Rádio Renascença, na RTP2, na SIC, etc. Participa num podcast chamado Conselho de Segurança, com o João Carlos Barradas e o Nuno Tiago Pinto. É militante do PSD, foi membro da Comissão Política de Luís Marques Mendes e apoiante da liderança de Pedro Passos Coelho. Publicou diversos ensaios em conjunto com outros intelectuais, investigadores e professores universitários. Com o Carlos Gaspar foi autor do Rumo à Memória, Crónicas da Crise Comunista. Ainda em parceria com João Marcos Almeida escreveu A Encruzilhada, Portugal, a Europa e os Estados Unidos. A solo já escreveu um livro chamado Compreender o 11 de Setembro. Escreveu também De Mao a Xi, o Ressurgimento da China. E o último, o Tsunami, Trump, Trumpismo e Europa, sobre o qual, lá mais para a frente, gostávamos de falar um bocadinho. Sobre este currículo literário, aliás, vamos falar mais um bocadinho lá mais para a frente. Ora, há muito mais que fica por dizer, mas já todos devem ter percebido que estamos a falar de Vasco Rato. Um enorme privilégio recebê-lo, Vasco. Muito obrigado por ter aceitado mais este desafio. Seja bem-vindo aos Homens do Fraco. Antes de mais, obviamente, queria agradecer ao Zé Carlos, ao Diogo e ao Gonçalo. É um enorme privilégio, eu gosto muito do vosso podcast, que ouço com regularidade, não sei se ouvi todos, mas com regularidade ouço. E, portanto, para mim é um grande privilégio estar aqui. E ainda bem que o Zé Carlos disse que eu era professor português e não professor de português, claramente que não sou, mal domino a língua de Camões. Assim, é professor de tantas coisas que eu tinha a ideia que também era professor de português, por acaso. Não, isso definitivamente não sou, como se vai constatar ao longo do programa. Muito bem, muito bem. Bem, vamos avançar então para o primeiro tema. O primeiro tema é nacional e, como é habitual, damos primazia ao nosso convidado. Assim, o tema que abre as hostilidades é do Vasco. Vamos falar desta dinâmica, ai, chega ó minha agulha, afasta o meu dedal, entre Montenegro e André Ventura. Eu pessoalmente até acho que isto já era uma boa história para uma novela, feita cá em Portugal. Tem famílias desavindas, irmãos separados, ciúme, ameaças, medos, acusações, falsas promessas, enfim, uma indecisão até ao fim. Vasco, será esta novela a responsável pelo Presidente não dissolver o Parlamento? Isto no sentido em que ele está com medo de uma maioria novamente, quer dizer, dissolver o Parlamento para depois termos outra maioria do PS era dramático, digamos assim. Mas também o Presidente terá medo desta coligação entre o PSD e o Chega? Não sei o que é que o Presidente tem medo, provavelmente várias coisas. Mas eu começaria por dizer que não sou partidário da tese de dissolução, porque me parece que os governos são eleitos, têm um mandato e o mandato é para cumprir. Não me parece que neste caso haja o irregular funcionamento das instituições. É verdade que há atrapalhadas, há uma série de coisas, mas
creio que não estamos ainda aí. E os governos, de facto, têm ciclos. Não se pode dissolver uma Assembleia cada vez que as sondagens indicam que o governo é menos popular, ou até, como é o caso agora, francamente impopular. Se assim fosse, já não havia muitos governos europeus. Portanto, isto não me parece que se justifique a dissolução. Isto não quer dizer que eu não acho que o país está numa situação terrível. Creio é que, como aliás, quando Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia, também achava nessa altura que esse precedente não deveria ter sido utilizado, ou não devia ter utilizado essa arma para criar esse precedente, melhor dizendo. Portanto, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que Marcelo é parte do problema. Marcelo anda com um governo ao colo, este governo e o anterior de António Costa, portanto, anda com António Costa ao colo há anos, em nome supostamente da estabilidade. E parece que a estabilidade é mais importante do que outros valores. E, portanto, não me parece que se deva atribuir a responsabilidade do estado em que está o país exclusivamente ao Partido Socialista, se bem que a grande responsabilidade é do Partido Socialista e especificamente do Primeiro-Ministro. Dito isso, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, eu às vezes aos amigos digo que nos caiu uma tempestade perfeita em cima, que foi o Marcelo, o António Costa e o Rui Rio. Quer dizer, o pior aconteceu-nos numa altura grave na política europeia, na política mundial. Mas, portanto, o que eu estou a querer dizer, talvez sem sucesso, mas serei mais claro, que Marcelo é parte do problema, não é parte da solução. Há muito que não é parte da solução. E, por conseguinte, eu acho que vamos ter de aguentar Marcelo e Costa durante mais uns anos e talvez nessa altura os portugueses percebam que estes homens e o que eles representam e as políticas que preconizam foram absolutamente desastrosas para o país, e esse é que é o problema. O país não cresce há 20 anos, temos bloqueios institucionais, temos bloqueios económicos, sociais, o elevador social, como toda a gente sabe, já não funciona, temos uma crise social profunda, e, portanto, contribuiu-se nos últimos anos para delegitimar o regime, e nesse sentido eu acho que esta reação dos portugueses contra o regime, contra as elites, que se expressa na votação significativa que Ventura tem, é compreensível que as pessoas estejam desiludidas. Isso levanta um problema que eu creio que é muito sério, mas que é um problema estrutural. O Chega, quer queiramos, quer não, faz parte da paisagem política e não vai desaparecer. E, portanto, à direita, ou há um entendimento global, uma convergência entre PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal para tirar o socialismo do poder, ou continuaremos, enfim, a empobrecer e a degradar o país. Não há hipótese de sem Chega? Eu não creio que haja, porque o Chega representa, vamos lá ver, eu acho que o Chega representa um profundo descontentamento, uma descrença muito grande em relação ao regime, e, portanto, isso não irá desaparecer. Aliás, julgo que a tendência é para piorar, porque à medida que a crise se adensa, eu creio que o Chega vai aumentar o seu score eleitoral. Eu não Seguindo esse raciocínio, achas que o PSD perde em, digamos, porque existe esta discussão na sociedade, o PSD tem que se distanciar do Chega, ele ganha mais ou perde distanciando-se do Chega? Eu acho que na cabeça da liderança do PSD há a ideia de que se admitirem uma eventual aliança, há uma fuga de votos para o Chega. Portanto, esta
estas declarações de Montenegro, na realidade, são um bocadinho ambíguas também, porque ele diz que não faz coligações com partidos xenófobos e racistas, mas como o Tribunal Constitucional ainda não sentenciou que o Chega a isso, porque se o fosse, provavelmente seria legalizado, eu imagino que há aqui margem para dizer, bom, não fazemos alianças com racistas e xenófobos, mas o Chega não é, porque se fosse, não podia concorrer às eleições. Exato. Quer dizer, vamos lá ver, tudo isto é um bocadinho, eu estava a pensar na palavra manhoso, não queria utilizar essa palavra, mas é um bocadinho ambíguo, não é? Porque a realidade é que se houver eleições e o Chega tiver 13, 14, 15%, como eu acho que terá, o PSD tem uma escolha, ou faz um governo com o Chega ou com o apoio do Chega, ou entrega isto ao Partido Socialista. A meu ver, pior do que ter o Chega no governo era ter o Partido Socialista mais anos no governo. E eu acho que esta é a escolha essencial. Mas, como disse, compreendo que a direção queira manter aqui alguma ambiguidade para não permitir a fuga de voto para o Chega. Ele está a fazer aquele jogo, Montenegro parece que está a fazer aquele jogo de... Um pouco à imagem de Costa, não é? Políticos que vão mantendo esta ambiguidade, não se definem bem, vão tentando deixar sempre uma porta aberta para mudarem o jogo no futuro. Zé Carlos, mas eu acho que o Costa até foi relativamente claro na altura, quando constituiu o governo com o apoio da extrema-esquerda. Ele disse-o de uma forma, enfim, um bocadinho subtil, mas disse-o durante a campanha. Isto é mais uma posição que se assemelha que foi adotada pelo Durão Barroso. O Durão Barroso, durante a campanha eleitoral, disse que jamais, nunca faria uma coligação com o Portas e no dia seguinte às eleições fê-la. Pois, é isso. Deixa-me ouvir então aqui os meus amigos de sempre. E começo por ti, Gonçalo. Seguindo isto que estávamos ainda agora a falar, quanto tempo é que tu achas que o PSD se vai aguentar sem se definir? Olá a todos, bom dia, boa semana para os meus caros amigos e para quem nos estiver a ouvir. Um genuíno agradecimento ao Vasco Rato pela prontidão e simpatia com que aceitou o nosso convite. O PSD precisa de se definir, mas precisa essencialmente de estratégia, eu diria até algum calculismo, porque por este andar arrisca-se a passar o tempo até às eleições a seguir a agenda do Partido Socialista, a falar no Chega e no regresso do fascismo e essas coisas todas, em vez de discutir os problemas sérios, que reformas é que se vão fazer, como é que dinamizamos a nossa economia, qual é a visão do PSD para a escola pública, para a saúde, para a justiça, e não nos pseudo-acordos com outros partidos quando estamos a 3 anos, se não me falham as contas, das eleições legislativas. Isso não interessa para nada. Nem o PSD tem que responder a estas questões, isso é um não assunto, e nós já falámos nisso várias vezes. Centrar a discussão nestes temas é o maior favor que se pode fazer ao Partido Socialista, porque enquanto estivermos a debater o fascismo do André Ventura e o perigo do Chega, o PS não está a explicar como é que deixaram Portugal na cauda da Europa, ou como disse o Vasco Rato, porque é que não crescemos há 20 anos, não estão a explicar como é que nos deixaram na situação de estarmos em vias de ser ultrapassados pela Roménia, que é uma coisa que há 5 anos pareceria completamente surreal, mas está em vias de acontecer, e é aí que o PSD devia centrar o debate, e é sobre isso que devíamos estar a falar. O Chega tem a relevância que lhe derem, e gostemos ou não, eu sei que muita gente tenta usar o Chega como bode expiatório. O responsável pelo estado do país não é o André Ventura, é António Costa, foi José Sócrates, e será quem vier a seguir se o PSD não se apresentar como uma alternativa. O PSD tem uma vantagem, tem uma grande vantagem política, que é o país precisa mesmo do PSD, e o Partido Social Democrata é o único partido com condições para liderar as reformas que o país precisa. Não tenhamos ilusões, eu sei que há muita oferta e variam em cores e sabores, mas o PSD é o único partido com condições para liderar, para fazer e mais, e se não o fizer arrisca-se a deixar o país num caminho sem retorno. Por isso, o Luís Montenegro
tem que se fazer acompanhado de pessoas que querem, desinteressadamente, e aqui eu colocaria a bold, desinteressadamente, servir o país e preparar o PSD para ser o governo. E se no dia seguinte às eleições precisar do Chega, da Iniciativa Liberal, do CDS, do PAN, do RIR, de quem quer que seja, isso é uma conversa para depois, porque agora é só poluição. E uma geringonça assim à direita é mesmo má? Era isso mesmo que eu te ia responder agora. Portanto, se é má, depende de como for negociada, como tudo na vida depende do acordo, mas como disse o Vasco Rato, o pior que pode acontecer ao país é ter um governo PS liderado por um qualquer Pedro Nuno Santos. Tudo o resto, na pior das hipóteses, é menos mau. Muito bem. Diogo, eu contigo, pá, eu só quero mesmo que me respondas àquilo que verdadeiramente interessa. E neste caso, parece-me que a questão mais grave entre Montenegro e Ventura é a relação clubista. Um é portista, o outro é benfiquista, portanto, achas que é esse o problema? Pois o Montenegro é portista, não é? Sim. Mesmo os relógios estragados acertam 2 vezes ao dia, não é? Olá a todos, bom dia. Digo bom dia porque, excepcionalmente, e também de forma a informar os leitores deste facto, estamos a gravar este podcast da parte da manhã, portanto, em vez de cerveja, estamos a bebericar café e, portanto, se os ouvintes estiverem a pensar... Epá, eles são sempre um bocado broncos, mas hoje estão particularmente lentos. Tem aí uma justificação. O Montenegro ainda está à espera para saber o que é que vai fazer à vida dele. Eu acho que ele está um bocadinho num período de indefinição em que não sabe o que é que acontece se for para um lado ou para o outro. E se assume essa posição, essa cerca sanitária, como se diz, ou se admite essa coligação e ele não... Acho que está numa situação de que ele próprio não consegue prever o que é que lhe acontece e também não percebe como é que o PSD não consegue descolar nas sondagens perante aquilo que não é um governo, é um cataclismo, né? E parte do problema é precisamente a figura de Montenegro, é mais do mesmo, não acrescenta nada em carisma, em discurso, em mensagem, em ideias, tem a previsibilidade e o tédio de um político de carreira do Centrão. Ele pegou num partido absolutamente descredibilizado, uma liderança de Rui Rio que ofereceu o país ao PS. Basta recordar aqui a questão dos debates quinzenais e da apologia que ele fez do fim dos debates quinzenais, ou até de coisas mais graves, como quando ele disse que não era patriótico criticar o governo durante uma pandemia. Portanto, a forma geral despudorada como o Rui Rio defendia António Costa e fez esse papel de corno manso na oposição. O Montenegro vai ser mais do mesmo, um homem que em 2022 está a colocar cartazes a dizer Montenegro 2026, já mostrou ao que vem. Não quer saber do país para nada, está preocupado com a sua ascensão pessoal, pela sua ambição de poder, e quer ser primeiro-ministro e, a avaliar pelos cartazes, não pretende sê-lo antes de 2026, e Marcelo vai-lhe fazendo o favor, quando ele disse que não havia alternativa de governo à direita, uma merecida chapada, fraquinha a liderança de Montenegro, que ninguém sabe muito bem quem é. Parte do problema também tem a ver com uma questão de imagem. Se à direita, Montenegro e agora Rui Rocha como líder da Iniciativa Liberal, os portugueses nem sequer têm uma opinião formada, não nos aquece nem nos arrefece. Ventura é uma figura omnipresente. O Ventura teve o condão de colocar o Chega no centro da conversa política em Portugal, mesmo antes da matemática determinar que seria necessário. Agora é inevitável. Mas a verdade é que falamos do Ventura como ponto de foco de todas as eleições desde que ele entrou nas corridas. Chorar Chega, como vem aí o papão, tem um impacto cada vez menor. Foi uma tática que resultou enquanto durou, e isso ainda resultou nas últimas eleições. Creio que agora terá havido uma mudança que se prende com vários motivos, mas o primeiro e o principal dos quais eu diria que é as pessoas concluírem que pior do que o PS não virá de certeza. E aí nem sequer entra aqui nenhuma simpatia com o Chega. Como o Vasco disse, o voto no Chega muitas vezes é um voto de protesto, de saturação. E aí não tem a ver com o que é o Chega. O Chega podia ser apenas
constituído por militantes que eram violadores, que os portugueses iam dizer, pronto, mas é dar-lhes oportunidade, venham eles, não, isto assim não dá. Portanto, a situação é esta, ou governa o PS, ou governa um governo com, no mínimo, o apoio político do Chega. Esta é a situação do governo em Portugal, ou PS ou Chega. Por isso, as duas, ou a nossa elite intelectual começa a fazer as pazes com a ideia do Chega no governo, ou então, melhor ainda, cometemos todos suicídio coletivo com cianeto e resolvemos o problema. Eu creio que esta última é a nossa melhor ideia e a nossa melhor solução. Pronto, e com esta esperança, consegues sempre deixar-nos assim e logo de manhã. Uma verdadeira mensagem de esperança. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Exatamente. Sendo assim, e partindo do princípio que não tem mais nada a acrescentar, eu até avançava já, porque o Diogo já foi introduzindo aqui o nosso segundo tema, porque falou em violação. Nós iríamos continuar contigo, Diogo. O segundo tema é da tua responsabilidade e queres falar do Boaventura Sousa Santos e se calhar também um bocadinho do Bruno Sena Martins, que foram acusados de assédio sexual e moral e foram acusados por 3 investigadoras do Centro de Estudos Social da Universidade de Coimbra, o SES. Isto é uma acusação, é grave, ok, investigue-se, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto é que isto... Eu ouvi uma teoria de que isto poderia ser uma operação de marketing por parte da editora do livro onde apareceu esta acusação. Porque, entretanto, isto já aconteceu há uns anos e não houve nenhuma acusação no Ministério Público, etc., nenhuma entrega de investigação, seja o que for. E eu queria te perguntar, achas plausível esta teoria de uma operação de marketing? Não, é plausível, mas eu acho que o Boaventura, no caso, quis comer mesmo as alunas. Aliás, ele admite envolvimento com pessoas da faculdade e até o outro professor, esse tal Bruno, admitiu ter-se envolvido com uma das senhoras que fazem a acusação, com obviamente a ressalva de que foi tudo consensual. Aqui, portanto, Boaventura Sousa Santos, o académico de referência da esquerda portuguesa, ter-se-á envolvido romanticamente, o guru da esquerda portuguesa ter-se-á envolvido romanticamente, sexualmente com alunas dele. Agora, resta saber, como sempre nestes casos, se o consentimento foi completamente livre ou se, enfim, decorrente da superioridade hierárquica de um dos membros, foi condicionado esse consentimento por medo de represálias ou, por outro lado, em busca de incentivos positivos, porque nós muitas vezes, quando analisamos esta questão do consentimento, quando há situações de desequilíbrio de poder, fala-se muito da questão do medo das represálias que a vítima sente e pouco se fala daquilo que o mais fraco nessa relação de poder tem a ganhar com o envolvimento com o mais forte. O exemplo perfeito disso foi o caso do Harvey Weinstein, que foi que despolutou este movimento Me Too. Ele era um monstro, um predador insaciável em Hollywood, mas enquanto muitas daquelas atrizes continuavam a beneficiar desse envolvimento com ele, continuavam a elogiá-lo em público e a branquear o que ele fazia com outras mulheres quando já se sabia há muito. Aliás, mesmo noutros casos desta onda de Me Too, confundiu-se frequentemente arrependimento com abuso em retroativos. Mulheres que se envolveram com homens, alguns com poder, porque o poder atrai e as mulheres sentem-se atraídas pelo poder, e que por diversas razões se arrependeram e tentaram espiar esse sentimento de culpa, colocando-se na posição de vítima. Isto para dizer que é natural que muitos envolvimentos envolvam relações de poder, porque há uma atração por esse poder, e não podemos assumir que daí que houve abusos ou assédios envolvidos, ou que esse consentimento foi agressivamente condicionado. O que eu acho que aconteceu, neste caso, é que o Boaventura provavelmente envolveu-se com uma aluna ou mais alunas de doutoramento, que estavam fascinadas com o professor Estrela e até agradecidas por esse envolvimento, mas que, por alguma razão, se arrependeram desse envolvimento, a relação terá acabado mal. Chegou uma nova fornada de doutorandas ou assim, e o Boaventura perdeu o interesse,
Aliás, até o nosso convidado, Tiago Franco, chamou a atenção para isso na crónica que escreveu no página 1, de que é estranho, à luz daquilo que é o relato e o testemunho, que uma das acusadoras se tenha, já depois de dizer-se sofrer assédio por parte de Boaventura, se tenha deslocado à casa dele para discutir trabalhos académicos à noite, que tenham combinado até reunir-se no Brasil, e já depois de todos os factos que terão acontecido alegadamente. E isso é estranho. E aqui respondem, é o argumento da mini-saia, ela habilitou-se porque estava a usar mini-saia. Não é, isto é extremamente limitativo. Se eu vos contar que fui espancado por um grupo de adeptos do Benfica, vocês perguntam, mas como é que isso aconteceu? E se vos disserem que eu fui gritar golo para o meio deles, vocês estarão a legitimar ou a validar a agressão de que eu sou alvo se me disserem, se calhar para a próxima não faças isso. Eu acho que não estão. Aliás, seria um conselho muito útil da vossa parte e teria-me poupado a um excerto de pancada. Por isso, nós frequentemente temos este impulso de vamos resolver este crime corrigindo os criminosos, em vez de assumir que vão sempre existir escroques que tentam tirar proveito das mulheres e, portanto, vamos reunir condições para que os criminosos não possam levar a cabo as suas práticas. E isso passa por ensinar bem as nossas filhas para que elas não se sintam confortáveis em deslocar-se à noite à casa de um senhor de 70 anos que elas já sabem que as assedia. E, portanto, às vezes tentamos pegar nestas questões pelo lado errado. Isto é a minha posição geral sobre o tema. Agora, o que tem sido giríssimo de acompanhar neste tema em particular, em primeiro lugar, é naturalmente as desculpas. O comunicado de Boaventura Sousa Santos é um tratado, uma apologia, um tratado de demagogia impressionante. Ele diz, e cito, o neoliberalismo está a roubar a alma da solidariedade e da coesão social e a criar subjetividades que canalizam os seus ressentimentos para acusações de que sabem não poder haver contraditório eficaz. Portanto, ele acusa o neoliberalismo de criar subjetividades que canalizam os ressentimentos para acusações que sabem não poder haver contraditório eficaz. Ora, isto não é neoliberalismo, meu querido. Chama-se wokeismo, chama-se feminismo radical, chama-se cultura do cancelamento e está intimamente ligado, quer na via ideológica, quer na via prática, com o tipo de cultura opressiva e coletivista que ele defende. Isto é marxismo, meu querido Boaventura. E a outra desculpa também muito interessante é por parte do outro professor, do tal Bruno, que disseram-me que ele era preto. Eu fui ver as fotos e há de ter ali alguma miscelânea racial, mas puxado, o que ele diz, em que acusa uma das suas acusadoras de racismo, porque refere-se a ele como aprendiz, e o argumento dele é, aprendiz? Porquê? Por ser preto? Tem que ser aprendiz do branco? Não, Bruno. Por seres mais novo, tens que ser aprendiz do mais velho. E se segues o mesmo tipo de práticas, vais ser naturalmente associado. E a outra parte engraçada é óbvia a hipocrisia e o silêncio da esquerda portuguesa e, sobretudo, um branqueamento e uma cultura de encobrimento do assédio numa instituição que está repleta de feministas de pelo no sovaco e para quem a gravidade e a importância do ato se prende mais com quem o protagoniza e, neste caso, com o professor Ventura, ninguém se mete. Está a ser giro ver a revolução a comer os seus próprios filhos, como tem sido sempre e como acaba inevitavelmente por acontecer. Muito bem. Deixa-me ouvir o Vasco. Isto estamos todos sujeitos a que coisas semelhantes possam acontecer. Eu estou-me a lembrar, nós temos o Vasco é professor universitário, e eu tenho pensado muito nos professores universitários. Eles agora, eu imagino que vocês tenham medo de dar explicações às miúdas, que isto a qualquer momento dizem uma palavra ao lado e já estão lixados. E ao mesmo tempo que gostava de te ouvir a respeito deste medo, digamos assim, que possa acontecer, eu também gostava de te ouvir a respeito. Achas que os dois professores fizeram bem em demitir-se das funções que exerciam? O comunicado do Boaventura só faltava dizer que o passo é que tem a culpa, não é? Porque claro. Todos sabem que sim, que é todos nós sabemos. Acho que há aqui várias coisas, sobretudo uma falta de bom senso.
desde logo começando pelo próprio Boaventura, quer dizer, um homem de 70, 80 anos devia ter noção das coisas, mas aparentemente, se isto é verdade, não ter. Ainda a tua pergunta, não, eu acho que não há esse medo generalizado, pelo menos com as pessoas com quem eu trabalho. Esse medo não, sinceramente não se faz sentir, quer dizer, as pessoas falam normalmente como sempre falaram com os alunos, com as alunas. Eu quando falo com alunos e alunas, tenho sempre a porta aberta do gabinete, uma série de coisas, mas não acho que há algumas distinções que são necessárias fazer. Por exemplo, uma coisa é assédio, outra coisa é um envolvimento romântico. Vamos lá ver, a universidade é um lugar muito fechado, essas coisas acontecem. O professor Adriano Moreira, por exemplo, casou com uma aluna, quer dizer, não vejo que haja problemas. Se estamos a falar, por exemplo, de ex-alunos ou ex-alunas, não vejo que aí haja problema. Quer dizer, o problema é o seguinte: se a pessoa utiliza o poder que tem para extrair qualquer coisa. Neste caso, envolvimentos românticos, noutros casos, dinheiro, seja o que for, não é? Portanto, se usa o poder que se tem como professor, neste caso, como professor universitário, ou como advogado, ou como gestor, ou whatever, se usa esse poder para ter benefícios em resultado dessa assimetria que existe entre as pessoas, isso de facto é condenável. Agora, outras circunstâncias são mais complexas. E acho que esta discussão está de certa forma, a quebrar essas distinções, ou tenta pôr tudo no mesmo saco. Quer dizer, é uma discussão desse ponto de vista muito primária. Não é? Agora, é uma discussão em larga medida provocada pela própria esquerda, porque, vamos lá ver, à esquerda acredita-se que as pessoas podem ser perfeitas, acredita-se na utopia, nessas coisas todas. Não, quer dizer, este tipo de situação existe. Quando existe, deve haver procedimentos que, no caso do Centro de Investigação, não havia ou não utilizaram, e, portanto, acho que há um conjunto de disparates, começando logo pela premissa do Me Too, que era: temos de acreditar sempre nas mulheres. Não sei se ainda se recordam, não é? A certa altura, esta ideia peregrina, temos de acreditar sempre nas mulheres. Não, temos de acreditar às vezes, outras vezes não, e em última análise cabe aos tribunais decidir se é verdade, se não é verdade, consoante as provas. Portanto, há aqui muita coisa que resulta desta cultura woke, como disse e bem o Diogo, que agora tem esta coisa irónica, que é um deles que está envolvido, não é? E isto causa muito incómodo, sobretudo à malta do Bloco de Esquerda, menos do PCP, mas sobretudo ao Bloco de Esquerda. Mas eu acho que há aqui outro problema, e com isto me calo, que é o seguinte: eu fui ver o corpo de investigadores do centro do Boaventura. 80%, acho que era 80%, 85%, agora não consigo precisar, mas está à volta dos 80%, dos investigadores que lá estão foram doutorados na Universidade de Coimbra. Quer dizer, aquilo é uma família feliz, ou era uma família feliz. Qual é o problema? O problema é que aquele centro há muito que já, com várias exceções, porque há bons investigadores naquele centro, mas de uma forma geral, aquilo já não produz ciência, aquilo produz ideologia. E tem sido o principal veículo da ideologia woke em Portugal. E agora, como disse o Diogo, a revolução começou a comer os seus filhos e filhas. Isto também... A discussão, eu gostaria que se usasse este caso para se falar um pouco muito sobre esta influência perniciosa que nós agora temos, que é uma influência que visa o cancelamento, no fundo, uma nova censura. E Boaventura foi um dos principais responsáveis por esta cultura de censura em Portugal. Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu aproveito para passar ao Gonçalo. E antes de te fazer uma verdadeira pergunta, Gonçalo, deixa-me perguntar-vos se vocês se ouviram as palavras de uma das acusadoras, a Argentina, que foi interessante, no aspecto que ela disse que na altura não fez queixas porque foi aconselhada até por um colega a não fazer queixas porque ele era o guru da esquerda em Portugal. Portanto, ela não apresentou queixa porque ele era o guru. E aqui, Gonçalo, aproveito, a partir daqui queria-te perguntar... se percebes o que é que aconteceu verdadeiramente para acontecer. Quer dizer, este barulho à volta das acusações, sem verdadeiras acusações, né? E se percebes que... porque nós estamos aqui a falar da esquerda que está um pouquinho calada, quer dizer, ainda não pintou os lábios, ainda não resmungou muito, mas também a verdade é que os trogloditas do patriarcado também ainda não pegaram verdadeiramente no tema. O que é que achas que isto acontece? Bem, é preciso entender que há uma diferença, porque existem alegados, vamos chamar alegados, abusos sexuais do mal, não é? E abusos que não são bem abusos, não é? Que se calhar as moças até andavam mini saia, como dizia o Diogo, ou lá o quê. Porque quando, há uns anos, não sei se ainda se recordam, aconteceu uma situação em que uma aluna se queixou de abusos sexuais na Universidade do Minho e o Bloco veio de imediato denunciar, e aqui peço-vos desculpa porque vou citar o esquerda.net, e o comunicado do Bloco foi que repudia veementemente os alegados abusos cometidos contra uma estudante universitária e o ruidoso silêncio, quer da parte do reitor, quer da parte da Associação Académica da Universidade do Minho. Portanto, aqui, apesar de não haver nada provado, o Bloco cria cabeças no espeto, autos de fé, mas estes foram os abusos sexuais do mal. Porque quando nós vimos estes abusos ligados como vocês já mencionaram, não? À câmara ideológica do partido, não só do partido, mas de uma certa corrente da esquerda que tem ramificações que vão para além do Bloco de Esquerda, que provavelmente nota-se mais no Bloco de Esquerda, mas podíamos começar de um lado e acabar do outro. Quando entra nesse cantinho, aí já é preciso respeitar a presunção de inocência e esperar para ver. Aí já pedimos um Estado de Direito. O Vasco dizia que é preciso, que podíamos usar isto também para pensar sobre esses temas e no fundo fazer algumas reflexões sobre o papel das universidades e o que é que se ensina nas academias. Eu acho que podíamos aproveitar isto também para entender que devemos ser sempre um Estado de Direito e que antes de rebentar com a reputação e com a carreira das pessoas, das que gostamos e das que não gostamos, e aqui temos que ser perentórios em defender não só as pessoas que gostamos, é preciso deixar que as coisas se investiguem e é preciso entender que não é o Boaventura, e eu mais uma vez tenho que andar aqui a defender as pessoas que não gosto, mas que não é o Boaventura que tem que provar a sua inocência, são as pessoas que o acusam que têm que provar a sua culpabilidade, têm que provar a culpabilidade dele, e isso aplica-se a toda a gente, não é? Portanto, não é pelo facto do senhor andar há décadas a dizer parvoíces sobre o patriarcado que isto deixa também de se aplicar a ele, e por outro lado, as acusações têm que ser tidas em conta, venham elas de um lado ou do outro, não é? Até as raparigas com cabelo verde e franjas esquisitas merecem ter toda a atenção sobre isso, se bem que, como disse o Diogo, há coisas que soam mal, não é? Uma pessoa que já desconfiava quais eram as intenções do senhor, meter-se em casa dele à noite, quer dizer, não faz grande sentido, e principalmente só falarem nisso agora. Se falaram nisso só agora, se apresentaram queixa e a universidade ignorou, também é preciso entender porquê. Ainda há muito para se falar sobre este tema, eu julgo que ainda cá voltaremos, mas a mensagem que eu quero deixar é isso: presunção de inocência e pararmos com a caça às bruxas e cultura de cancelamento, independentemente de quem é o visado. Mas de qualquer forma, também estes casos já acontecer, tem que haver um fim, tem que se parar, tem que se acusar, também não podemos enfiar a cabeça na areia.
Não podemos, mas mais uma vez é preciso investigar e tentar perceber o que aconteceu, porque muitas das vezes, e falar em terceiro lugar tem esta desvantagem, que é muitas das coisas que vocês já disseram, não vale a pena repetir, mas estas relações dinâmicas de poder e estas dinâmicas de poder são áreas cinzentas, porque, bem, não é bem abuso, mas também não é eticamente correto, e onde é que está a fronteira entre o ético e o ilegal, e às vezes não é fácil de estabelecer, não é? E muitas das vezes estamos a falar de abusos sexuais, quando não são abusos sexuais, são coisas que se calhar não deviam ter acontecido, principalmente entre professores e alunos, mas que não são ilegais, não é? Eventualmente poderão até ser imorais, mas não são ilegais. Claro que temos que falar, temos que discutir, mas eu não me sinto particularmente feliz por esta ser a razão pela qual a carreira do Boaventura vai abaixo, não é? Eu acho que há muitas razões e muitas coisas que nós podíamos estar aqui a falar sobre as ideias parvas que ele defende, e muitas são mesmo muito parvas, e não necessariamente estas acusações enquanto não se provarem. Muito bem. Avancemos então, vamos aqui fazer uma pequena pausa. Mais uma vez, isto é um piscar de olhos a quem queira aproveitar este bocadinho para pôr aqui uma música interessante e dizer que o seu produto era espetacular, e nós voltamos já daqui a pouquinho. Ok, voltamos então para a segunda parte, e com os temas internacionais, e o tema internacional do nosso convidado é o Trump. O Vasco afirmou no início de março que o Trump tinha razão, é uma evidência hoje. Em fevereiro lançou um livro chamado Tsunami, onde reflete sobre a figura e a presidência que o Donald Trump desempenhou, sobre o futuro, os meandros republicanos, os temores democratas, tudo isto porque já se começa a falar na campanha para a presidência dos Estados Unidos. E, portanto, no livro também não descoras as implicações que tudo isto terão que o Trump terá na Europa e na China, a sua possível eleição. Eu queria-te, primeiro, dar os parabéns por mais este livro. Depois, estou muito curioso como é que está a correr a distribuição. Eu desconfio que a malta anti-Trump adora o livro. E eu queria te perguntar, quem é que compra mais? São os haters ou os lovers do Trump? Não sei, não tenho números. Provavelmente os haters não compram, porque... provavelmente os haters não compram. Mas o livro, vamos lá ver, essa afirmação que citas e bem, que foi o título de uma entrevista... o Trump tinha razão, o título estava um bocadinho desenquadrado, descontextualizado, porque o que eu disse é que no que diz respeito à defesa europeia, o Trump tinha razão. Portanto, eu acho que o Trump, isto para dizer que eu acho que o Trump tinha razão em algumas coisas, não tinha razão noutras, obviamente. Portanto, o livro não é uma apologia do Trump, até porque eu não me considerei trumpista, apesar de tentarem pôr-me esse carimbo ao longo dos últimos anos. O livro é uma... Desculpa interromper-te, mas não tens a ideia de que, exatamente porque estás a dizer isso, não tens a ideia de que não falarmos mal do Trump, hoje em dia coloca-nos como extremistas de direita adoradores do Trump, não é? Nós não podemos... Exatamente, mas esse tem sido o meu problema ao longo dos anos, porque... E sentiste isso quando escreveste o livro? Eu senti isso há anos, que sinto isso, não é? Com artigos de opinião em jornais, uma senhora que foi diretora do Público até me disse que eu era como é que era? Um adepto das teses da QAnon, uma coisa assim disparatada. Quer dizer, portanto, no que diz respeito ao Trump, não se pode ser neutro, não se pode ser ambivalente, é preciso ser militantemente anti-Trump, coisa que eu nunca fui, porque acho que o homem, como disse, tem razão em algumas coisas, e estranho seria se um presidente americano não tivesse razão em algumas coisas, mas o que se é exigido é que se seja não só anti-Trump, como profundamente, militantemente anti-Trump.
coisa que eu não fui e, portanto, tentaram colocar-me este carimbo para me calarem, no fundo, quer dizer, mas já tenho idade suficiente para perceber como é que estas coisas funcionam. Agora, ao mesmo tempo, que quantos comprimidos de coragem tiveste que tomar para lançar este livro? Nenhum, porque já tive uma pessoa que me disse, isto é muita coragem. Eu acho que não é coragem nenhuma, quer dizer, mas eu não acho, eu acho que a gente, sobretudo as pessoas que têm alguma atividade cívica, que escrevem, que ensinam, quer dizer, têm a obrigação de interpretar o mundo como acham que ele é, e portanto isso não é coragem, isso é simplesmente ser-se um profissional, já não quer dizer bom, mas razoável, não é? Quer dizer, portanto, o que eu faço basicamente é olho para o mundo como eu acho que ele é, e isso escasseia um bocadinho em Portugal, porque as pessoas acham que o mundo deve ser aquilo que eles gostassem que fosse. E o mundo não é? E o pensamento mágico é um bocadinho, não seria bom se não houvesse Trump e se todos nós gostássemos muito uns dos outros. Bom, a realidade não é essa, e portanto, eu o que tento fazer, eu adoto uma metodologia bastante realista, olho para as coisas como elas são. E se olharmos para as coisas como elas são, Trump é extremamente importante. A minha convicção, isto está no livro, aliás, é que Trump não é um ET, não é alguém que de repente aparece na cena política americana. Trump não é a causa da crise, é a consequência da crise. Portanto, é como Ventura. Ventura não é a causa da crise, quer dizer, é uma consequência. E Trump aponta para uma tradição de política externa que é anterior, largamente anterior à Primeira Guerra Mundial. Portanto, parte do problema que as pessoas tiveram com Trump é que não entendem que Trump, ao romper com as linhas mestras da política externa desde 1945, estava a regressar a uma certa normalidade na política externa americana. Isto é, as pessoas acham que o mundo começou em 1945 com o multilateralismo, a NATO, estas coisas todas, e não começou. E, portanto, Trump o que diz é esse mundo da Guerra Fria acabou e retoma uma tradição anterior a 1945. Portanto, o livro traça essas influências, não vale a pena explicar aqui, mas o que Trump na prática está a dizer é que aquele mundo do comércio livre, do internacionalismo liberal, estas coisas todas acabaram. E, portanto, o mundo já não é unipolar, os americanos já não podem fazer aquilo que querem e têm de, por conseguinte, reestruturar os seus relacionamentos com o mundo, e é isso que ele tenta fazer. E, em algumas coisas, tem razão. E quando eu digo que ele tem razão, não estou a dizer que é uma coisa boa. Aliás, acho que o mundo que aí vem é muito mais problemático, perigoso, terrível. Portanto, não estou a dizer que é uma coisa simpática, estou a dizer que é uma antevisão daquilo que aí vem. Um mundo cada vez mais dividido, acho que nós caminhamos para uma nova guerra fria com a China, é um mundo onde o comércio livre efetivamente acaba, e nisto há um documento que as administrações americanas põem cá fora sempre, cada administração americana, que é o National Security Strategy. A da administração Biden foi publicada em outubro de 2022 e se ler esse documento, o que se vê é que, do ponto de vista da administração Biden, o comércio livre acabou. A globalização, como nós a conhecemos desde os anos 80, acabou, substituída por políticas industriais, protecionismo, uma série de coisas. Portanto, há uma grande continuidade entre Trump e Biden, no que diz respeito à China, no que diz respeito ao comércio livre, no que diz respeito, por exemplo, às sanções impostas à Europa, as sanções, grande parte, aliás, das sanções que Trump impôs, não foram retiradas por Biden. E, portanto, eu sei que muita gente viu em Biden, não é, o regresso da decência, o regresso à normalidade. E, na realidade, se nós olharmos para as políticas, há uma grande continuidade entre Biden e Trump, e tinha de ser, e tem de ser assim, porque o mundo, de facto, mudou. Pois. Mas, ao mesmo tempo, porque é que achas que
se demoniza, ou se demoniza tanto o Trump? Porque ele é javardo. Não é porque Trump, quer dizer, uma coisa, por isso o livro chama-se Trump, Trumpismo e Europa, não é? Uma coisa é Trump e outra coisa é o Trumpismo. E as pessoas parece que não conseguiram ultrapassar, quer dizer, o choque de ter alguém na Casa Branca que come McDonald's e que não é um tipo que eu gostaria de ter como melhor amigo, não é? Quer dizer, eu acho que todos nós olhamos para Trump e o comportamento de Trump e aquilo é um bocado repulsivo. Trump como pessoa, quer dizer, é um tipo medonho. Agora, os comentadores, esta gente toda que bota faladura sobre o assunto, acho que não vai para além disso. Portanto, é uma crítica moralista, Trump não é uma pessoa simpática. Ok, eu dou isso de barato. Agora vamos lá discutir o trumpismo, que é outra coisa. E isso sim tem raízes profundas na sociedade americana, aquelas políticas. Eu sei que o Gonçalo também tinha alguma coisa para te perguntar. Siga, Gonçalo. Tenho, sim, senhor. E eu até comprei o livro do Vasco, que me custou mais em portes do que no livro, mas valeu a pena, porque já vou a meio, e é uma leitura muito interessante e que eu recomendo. Eu tenho uma questão que não é sobre o trumpismo e a Europa, mas isso aparece no livro, como eu já mencionei, mas antes o trumpismo na Europa, isto é, se o Vasco entende que o trumpismo criou raízes na Europa, em que países isso se nota ou se começa a notar, e se nota em Portugal alguma influência dessa corrente de alguma forma? Isso é um dos temas que eu trato, aliás, exaustivamente. O livro, desde já, não é uma história da presidência de Trump, é uma visão interpretativa do trumpismo. E uma das coisas que eu acho, à medida que fui lendo e fazendo a investigação, uma das coisas que eu achei muito curiosas era a forma como os políticos europeus estavam a nacionalizar Trump, isto é, a usar Trump para combates políticos internos. Isto tem muito que ver com a conjuntura. 2016 foi o ano do Brexit, Macron e Le Pen estavam a concorrer às eleições. Em 2015, um ano antes, Merkel teve os problemas que teve quando abriu as portas da Alemanha aos refugiados. Havia o problema, de um certo ponto de vista, da Polónia e da Hungria, e, portanto, os políticos do establishment europeu o que fizeram trouxeram Trump para a política interna. E Trump representava o quê? Representava os populismos europeus e tudo o que estava mal. E disseram-se coisas horríveis, mesmo durante a campanha americana. Antes de Trump ser eleito, já tínhamos o Hollande, o Cameron, a dizer o que Maomé não disse, doutor sim, não é? Portanto, o trumpismo, à medida que passou a ser um assunto de política interna, também radicalizou o outro lado. E isto é uma coisa que eu acho que às vezes à esquerda as pessoas não têm bem a noção. É que à medida que radicalizam de um lado, que fraturam do lado, o outro lado também é fraturado e radicalizado e, portanto, digamos que o trumpismo foi protegido na Europa por muita gente que viu o ataque ao Trump como um ataque às suas políticas e às suas perspectivas ideológicas, e viram bem, porque era exatamente isso que era. Portanto, eu acho que nesse sentido sim, mas por outro lado, vamos lá ver, também se compreende que os europeus não gostassem de Trump, porque Trump dizia, bom, a vossa defesa é inadequada e tem de pagar mais para a NATO, o Nord Stream 2 gera dependências, quer dizer, o homem teve razão num conjunto de questões, e as elites europeias se calhar não gostaram muito. Não gostaram nada, não é? E achas que no caso do Trump ele é sucesso, digamos, o sucesso dele para uma parte da população mundial até tem a ver com esta postura mais arrogante da parte dele?
Ou achas que é mesmo o sucesso também é uma falta de alternativa, ou seja, nós vemos mais Maranhão, os políticos hoje em dia é tudo a mesma coisa, mais ou menos, tudo sem sabor, e aparece assim uma pessoa de cabelo mais louro e a falar alto, e achas que é esse o segredo do sucesso dele também? Passa por E esqueceste de dizer de pele cor de laranja. eu acho que é as duas coisas, porque, por um lado, o Trumpismo, aquilo que Trump representa, é uma coisa profundamente americana. Quer dizer, e quando digo profundamente americana, expressou-se muitas vezes até por candidatos e presidentes americanos. Eu lembro-me nos anos 70, em meados dos anos 70, o Jimmy Carter foi eleito a dizer basicamente que as elites não percebiam o povo americano e que Washington, isto é, o governo federal, estava completamente out of touch. Portanto, esta mensagem de que os políticos federais, sobretudo federais, não percebem o país em que vivem, estão alienados, isto é uma mensagem vulgar que praticamente todos o Reagan utilizou, o Nixon utilizou, o Clinton utilizou. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, o Trump a dizer, quando diz que as elites de facto não entendem o povo americano e têm políticas que só beneficiam a China e o exterior e não a sociedade americana, sobretudo os menos privilegiados, porque a mensagem de Trump vai nesse sentido, é uma mensagem para a classe operária, para a classe média-baixa, pessoas profundamente inseguros em resultado, em consequência da globalização. Esta mensagem é comum nos Estados Unidos. Portanto, a outra parte da mensagem, que eu acho que sim tem muito apelo, está ligada com o facto de Trump ser o antipolítico. Eu acho que no mundo ocidental, a crise da democracia também resulta de uma certa saturação com políticos plástico, que a gente não sabe exatamente o que é que são, o que é que representa, sobretudo na Europa, onde há um establishment centrista que nunca quer falar sobre nada. Durante muito tempo não queria falar sobre a imigração, durante muito tempo não queria falar sobre a criminalidade, e portanto Trump é alguém que coloca na mesa, tal como Ventura e outros, colocam na mesa assuntos que preocupam as pessoas. Nós podemos não concordar com as soluções preconizadas por Trump ou por Ventura ou por Le Pen, ou seja quem for, mas tem um mérito para a democracia de colocar as questões na mesa. Eu uma vez escrevi um artigo chamado Canários na Mina. São os canários na mina da democracia. Os populistas apontam para os problemas. E os problemas que preocupam as pessoas. E Trump representa isto, portanto, é aquele tipo desbocado, mas o que é que a gente quer dizer quando se diz que é desbocado? Bem, é alguém que fala sobre coisas que o centrismo, que as boas maneiras se recusam a abordar. Eu não sei se o Gonçalo queria colocar outra questão. Não? E entretanto eu ia perguntar ao Diogo, antes de perguntar ao Diogo, deixa-me fazer uma outra pergunta, que eu estou aqui muito curioso, que é o facto de, tendo tu uma... Queres ler o livro então, Zé Carlos? Não, eu estava a pensar aqui, se achas mais que para as próximas presidenciais, para o Trump, digamos assim, será mais prejudicial ou será melhor que o Macron e o Lula se unem, deem as mãozinhas e comecem a fazer anti-campanha contra Trump? Achas que ele internamente sai beneficiado ou prejudicado? Não, nos Estados Unidos o Macron e o Lula e o Costa são figuras irrelevantes, quer dizer, ninguém sabe quem são, ninguém quer saber. Fora dos Estados Unidos, obviamente que à medida que Macron e Lula assumem este tipo de posição, começa a ser muito difícil acreditar nesta ideia da não ingerência nos assuntos internos, nas campanhas eleitorais de outros países. Portanto, não é só Putin que interfere, são muitos outros. Mas isso é previsível.
Agora, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, essas figuras não têm nenhuma relevância, isso é absolutamente diferente. O que eu acho que está a acontecer é que Trump, estas alegações, esta coisa medonha do procurador de Nova Iorque, que isto é em larga medida uma perseguição política. Eu acho que quando olhamos para a acusação e as declarações do próprio procurador, quando foi eleito, porque disse que iria atrás de Trump. Going after Trump foi a expressão que utilizou. Nos Estados Unidos, até os democratas acham que isto não é propriamente kosher, que há aqui um intuito político. Qual é a consequência? É que Trump é o centro da política americana outra vez. Quer dizer, isto é útil para Biden, porque eu acho que na cabeça de Biden a candidatura dele faz sentido, porque já demonstrou uma vez que pode derrotar Trump, ou que derrotou Trump e por conseguinte pode derrotar Trump. Mas isto coloca sobretudo um problema aos restantes putativos candidatos republicanos que agora têm pouco espaço para criticar Trump. Mas independentemente de quem vier a ganhar a nomeação republicana, isto é, ou Trump ou DeSantis, ambos representam o trumpismo. Quer dizer, DeSantis é Trump que sabe comer à mesa. Mas em termos... Estas questões de personalidade e se é boa pessoa, se é má pessoa, nada disso me interessa realmente. Quer dizer, o que eu acho que nós temos de olhar é para as políticas, o que é que as pessoas querem fazer. E Trump e DeSantis essencialmente querem fazer a mesma coisa. Portanto, pode até não ser Trump a ganhar as eleições do ano que vem, mas se for DeSantis o candidato, quer dizer, é o trumpismo que ganha. E quem diz DeSantis diz vários outros que na realidade têm condições para, ou podem ter condições para ganhar a nomeação. Muito bem. E agora, Diogo, já sabes que a ti eu gosto sempre de colocar as questões que verdadeiramente importam. Portanto, tu gostas mais do Trump político, do homem de negócios ou do apresentador de televisão? Parte do sucesso foi precisamente o facto de ele ser tudo isso. Aliás, a grande parte da resistência do ódio a Trump é preciso perceber que é imposto, é top-down, não é? É imposto de cima. Há uma elite a quem o trumpismo foi para muita gente um tsunami, e há de facto, como o Vasco dizia, uma elite centrista, para quem o Trump é de facto uma enorme dor de cabeça, e a personagem continua a ser difícil de digerir para muita gente, e foi por isso que foi tão fácil impor esse ódio e essa resistência, por causa dos seus traços tóxicos, não é? Para usar uma palavra tão na moda, que foi o que já foi dito, fala barato, é gabarolas, é bruto. E é por isso então que se apresentou como tão revolucionário, porque também, como já foi dito aqui, num mundo político que é composto por lobos em pele de cordeiro, não é? Que disfarçam a sua corrupção sob um manto de fatos bonitos e de pseudo-eloquência, a despreocupação do Trump com a forma da mensagem transmitiu confiança no conteúdo e transparência. E até podemos dizer que é artificial, mas estamos aqui a falar de uma questão de percepção. Aliás, quando Trump denuncia o lobbyismo americano, ele sabe do que está a falar porque era ele o lobby. Ele chega a dizer à Hillary, estou em crer, que ele chega-lhe a dizer... não queres saber dos americanos, das pessoas, para nada, tu estás aqui para servir interesses, eu sei disso porque durante muito tempo era eu que te dava dinheiro para seguir os meus interesses. Portanto, ele sabe do que está a falar quando diz. E eu também tenho uma pergunta breve para o Vasco, isto tem a tentar analisar o fenómeno do trumpismo, porque o fenómeno do entertainment não é de menosprezar aqui, pelo contrário, e tu falaste disso, Zé Carlos, da figura, e sobretudo porque ele é de longe o presidente americano mais engraçado, ou pelo menos mais entretido de assistir. Assistir a Trump é um espetáculo por si só, é um espetáculo dentro do espetáculo. Eu continuo convencido que ele ganhou as eleições na altura, porque quando do debate com o Hillary e lhe perguntaram, ou o acusaram, ou confrontaram com o facto de ele chamar gordas e estúpidas
chamar as mulheres de gordas e estúpidas, qualquer um ia responder na defensiva. Eu adoro mulheres, não, nunca, jamais o faria. Estão a tirar do contexto e iria colocar-se numa posição de defensiva. A resposta dele foi, gordas e estúpidas às mulheres? Não, eu só chamei isso à Rosie O'Donnell. E aquilo provocou uma gargalhada imensa. E não só a piada teve resposta, como ao facto dele não ter colocado uma postura defensiva e de não ter uma postura apologética, digamos assim, foi o que lhe ganhou as eleições. E a minha pergunta para o Vasco é esta: tu conheces a sociedade europeia, conheces a sociedade americana, tu achas que era possível replicar o fenómeno Trump ao nível daquilo que é o puro entretenimento e o puro circo de que os americanos tanto gostam, e se é essa falta dessa faceta de entretenimento, de entertainer, que está a fazer atrasar o tsunami do trumpismo na Europa? Muito interessante. Eu estou de acordo sobre esse debate com a Hillary Clinton. Foi uma coisa absolutamente estonteante de ver na altura, porque ela acusa-o de ser um tipo corrupto que tem manipulado o sistema e não sei o quê, e ele diz exatamente por isso é que eu vou corrigir, porque sei como é que o manipulei. Que é uma coisa que na prática confirmou o que muita gente pensava. Quer dizer, o que as pessoas não acreditam são eu acho que recentemente não acreditam, são estes discursos angélicos dos políticos e, portanto, quando Trump diz, não, claro que manipulei o sistema, por isso é que eu consigo, sou eu, aliás, ele diz, I'm the only person, sou a única pessoa que posso corrigir o sistema. Que era um bocadinho como entregar as chaves do galinheiro ao lobo, não é? Mas à raposa, mesmo assim. Agora, esse entretenimento, há uma coisa no livro que eu falo, que não é terrivelmente importante, mas que eu gostaria de repescar um bocadinho, que é antes do Trump ser eleito, os stars de Hollywood vieram todos a criticá-lo de uma forma até particularmente violenta, não é? O anúncio do Robert De Niro a dizer que lhe estava a dar um murro na cara, o Johnny Depp a dizer quando é que foi a última vez que se assassinou um presidente americano. Quando é que foi? Quer dizer, esse extremismo, essa radicalização do discurso ajudou Trump, porque as pessoas normais, digamos assim, dizem, então, mas estes tipos privilegiados, esta elite de Hollywood tem este ódio tão profundo a Trump, alguma coisa o homem está a fazer bem. Isto tem muito a ver, de facto, como o Diogo acabou de dizer, tem muito que ver com a meditização da política americana, meditização essa que criou uma política cada vez mais radicalizada e extremada, e quando Biden vem falar, como fez há uns meses atrás, vem dizer que as eleições intercalares, a democracia estava ameaçada porque os fascistas todos, quer dizer, nada disto ajuda. Portanto, o extremismo está dos dois lados. Eu sei que aqui na Europa é-se muito seletivo e os extremistas são os republicanos. Na realidade, o extremismo está dos dois lados. E isso é, em larga medida, fruto desta meditização, desta estupidificação da política que nós vimos todos os dias, sobretudo em coisas como o Twitter e coisas assim que são esgotos ao céu aberto. Mas é o que é. Agora, na Europa, as coisas não são bem assim, porque há um maior controlo sobre os meios de comunicação social e há, sobretudo, um consenso que se faz sentir muito nos jornais, nas televisões, que estrutura o discurso de forma a tentar evitar alguma radicalização. Isso não tem sido bem sucedida em vários países, nomeadamente a França, mas é essa a tentativa, não é? E, portanto, as realidades das campanhas são também muito diferentes. Nos Estados Unidos, o dinheiro
Eu acho que uma eleição presidencial hoje não se faz por menos de 1.000 milhões de dólares, 1 bi. E, portanto, isso causa também um conjunto de dinâmicas que não se sentem na Europa. E a outra coisa importante é que nos Estados Unidos a competição é, de facto, entre dois partidos, é bipolar. Na Europa nós temos sistemas parlamentares, muitos deles fragmentados, e isso permite que a radicalização possa ser contida nas margens, nos partidos das margens, enquanto nos Estados Unidos, para ganhar uma eleição, para ganhar a nomeação, é preciso ir ao encontro das faixas mais intervencionistas, mais militantes, mais radicais. Muito bem, malta. Diogo Gonçalo, mais alguma questão? Eu tinha aqui uma última questão e que tinha pensado colocá-la ao Gonçalo, mas coloco ao Gonçalo e coloco também aos outros, ao Vasco e ao Diogo. Vocês acham que por exemplo, o Gonçalo tem um boné com o Make America Great Again, mas eu sei que o Gonçalo não é particularmente o maior fã do Trump. A minha pergunta é esta, vocês acham que também grande parte do sucesso e grande parte das pessoas que vão votar no Trump o fazem, não porque que tenham uma grande paixão por ele, mas apenas para chatear os outros e porque estão fartos dos outros? Gonçalo, começa por ti. Sim, até eu posso falar até da minha própria experiência. Aquilo que eu gosto mais das políticas do Trump é do trumpismo e não da figura em si, mas o que eu gosto mais de tudo é dos nervos que o Trump provoca às pessoas, sim. Tu, Diogo? Não só acho que isso é um fenómeno que acontece, como nas últimas eleições americanas, o Biden foi o presidente com mais votação da história dos Estados Unidos, enfim, dentro de circunstâncias misteriosas, e muitas vezes usam o argumento de, sim, certo, mas não é por ser o mais popular. Grande parte desses votos eram votos contra o Trump. E eu tenho uma leitura diferente. Acho que houve muitos votos em Donald Trump que foram contra Joe Biden, e isso vai acontecer mais do que nunca. Portanto, sim, isso é um fenómeno que irá acontecer e que já aconteceu. Deixa-me ouvir, e tu, Vasco, e fazendo já aqui o desafio a todos que nos estiverem a ouvir para as perguntas que faltaram fazer, comprarem o livro e lerem, porque estão lá as respostas. Mas em relação a esta última pergunta, qual é a tua opinião? Não, acho claramente. Mas antes disso, gostava de dizer o seguinte, quer dizer, eu não percebo esta obsessão com o Make America Great Again. O que é que se esperava de um presidente? Que dissesse Make America Shit Again? Quer dizer, não percebo, não é? Quer dizer, que aliás, o slogan foi utilizado por Clinton nos anos 80. Mas de repente, não é? Esta ideia, vamos fazer a América grande outra vez. Espera-se o quê de um presidente? Vamos fazer a América um país inconsequente, irrelevante? Mas de facto, porque é que eu estou a falar do chapéu? Por uma razão muito simples, porque à medida que a oposição criticava o slogan, criticava o chapéu, as pessoas que iam àqueles comícios, que vão àqueles comícios na América real, isto é, os americanos que não vivem em Washington, Nova York e São Francisco, não é? Esses americanos diziam, então, mas estão a criticar um homem que quer fazer o país grande outra vez, qual é o problema? Não é? E, portanto, eu estou de acordo com esta ideia de que há muita gente que vota em Trump porque acha que os outros são hipócritas, são incompetentes. Essa ideia sobre Biden nas últimas eleições em 2020 não existia ainda. Não existia a ideia que Biden não estava à altura do cargo. Eu creio que hoje é impossível não pensar que Biden
É possível, é impossível, eu disse-vos que é a coisa do português, não é? É impossível pensar que Biden está à altura do cargo. E, portanto, a campanha eleitoral que Biden vai fazer, se ainda estiver vivo, será muito complicada, não é? Porque ele não vai querer falar sobre coisíssima nenhuma, porque o que é que ele tem para demonstrar? Uma guerra que ele largamente provoca quando sinaliza à Rússia que se houver uma intervenção nada fará, uma retirada absolutamente inglória e ignóbil do Afeganistão, e depois tem uma política económica que, surprise, surprise, a inflação não foi temporária. A moeda americana está a degradar-se e Trump já referiu isto, e com razão, que a prazo o risco é a moeda americana deixar de ser a moeda de referência internacional. E depois tem uma economia que, apesar de tudo, tem resistido, mas não porque ele tenha feito algo para que a economia possa resistir. Antes, pelo contrário, não é? E inundou o país com dinheiro barato que só tem causado problemas às empresas. Muito bem, e avançamos assim, avançamos para o quarto tema. Zé Carlos, antes de avançar, deixa-me só dizer meia dúzia de coisas sobre isto que eu ainda não consegui falar. Estou a ser discriminado, não é? Completamente. Deve ser porque eu vivo no estrangeiro. Peço imensa desculpa. Eu pensei que já tivesse colocado uma questão a ti, não te coloquei, não. A gente aqui cala fascistas. Falei do boné, mas pouco falaste. És um fascista, não é? É verdade, é que és um fascista. Não, só aqui meio de coisas para dizer que, no fundo, para falar nessa contradição e depois destes anos todos, eu ainda estou numa relação de amor-ódio em relação a Trump, porque a realidade é que há coisas em que ele é muito bom. Eu estava a ver a entrevista que ele deu ao Tucker Carlson há uma semana ou duas, e a relação que ele tem com as pessoas, o entendimento que ele tem relativamente ao indivíduo comum é extraordinário. Estamos a falar de alguém que nasceu rico, mas que se interessa de forma genuína pelos problemas e os anseios da classe trabalhadora e do americano comum. Embora eu também acho que ele se sinta bem nesse ambiente. Eu imagino o Trump a beber uma cerveja com os gajos das obras e a falar do aumento dos preços e de impostos e de gajas e vejo confortável nessa situação, coisa que ninguém consegue imaginar. Diogo, posso-te interromper? Posso-te interromper? Desculpa. Claro. Gonçalo, exato. Só para dizer o seguinte, isso é verdade o que tu estás a dizer, que Trump é um tipo rico, mas é igualmente verdade que foi sempre uma pessoa marginal, quer dizer, ele, o pai, socialmente foram rejeitados. Portanto, esta aproximação que Trump tem à pessoa normal não é bem a aproximação que resulta de um homem rico, é a aproximação que resulta de um homem que foi sempre discriminado, foi sempre espezinhado pelas... Interrupção era só para que eu acho que isto é importante. Sem dúvida, mas não deixa de ser uma proeza, no sentido em que eu não creio que a maior parte das pessoas que se senta naquele Congresso ou no Senado tenham esta capacidade, e muitos deles vieram mesmo de classes baixas, e de certa maneira eu sinto que há um esforço para ele para se manter com esta comunicação, e o que é estranho é que as pessoas de certa maneira conseguem, pelo menos em parte, rever-se nele. E a segunda coisa que eu admiro é que, apesar de todo este blá 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 e de nem sempre a comunicação ter sido a melhor, as ações estiveram quase sempre no lado certo, com muitas coisas erradas, mas eu diria fundamentalmente estiveram no lado certo. Os acordos de paz que fez no Médio Oriente, se tivessem acontecido durante a presidência de qualquer outra pessoa, ter-lhe-iam valido 2 prémios Nobel consecutivos, não começou guerras novas, o mundo estava mais seguro. Muita gente diz que Putin teria atacado a Ucrânia na mesma. Eu pessoalmente não acredito. Eu não penso que o facto da Crimeia ter sido ocupada durante o mandato de Obama e de o ataque mais recente ter acontecido depois de Biden ter tomado posse, que isso seja apenas coincidência. Não existem coincidências nestas coisas, não é? Isto não é arbitrário, e não tenho a mais pequena dúvida que o mundo hoje estaria melhor se ele tivesse sido eleito presidente. Dito isto, ao revés da medalha, não é? Se Trump foi a pior coisa que aconteceu aos democratas em 2016, é a melhor coisa que vai acontecer em 2024. Portanto, no momento em que os Estados Unidos estão
então qualquer outro candidato republicano seria provavelmente um vencedor anunciado. Podemos falar em DeSantis, mas eu iria até mais longe, Greg Abbott ou Kristi Noem. Só que Trump, por um lado, está a desviar a atenção de Biden, em vez de fazer uma campanha a falar de Biden, vai-se falar de Trump, e por outro lado, as mesmas demográficas que não votaram nele, as mulheres brancas de classe média, o eleitorado mais urbano que estudou na universidade, esses dificilmente farão o swing e votar nele, para votar nele, e isso será um problema. Portanto, eu não creio que esta candidatura que ele se está a sujeitar agora seja para servir à América ou até o Partido Republicano. É uma candidatura que assenta no ego, no orgulho e, pior que isso, numa atitude destrutiva e de certa maneira, uma certa mesquinhez e pequenez de caráter e a campanha pela nomeação nem começou, ele já está a fazer, já gastou meses a tirar a lama para o outro lado. Portanto, o bom e o mau Trump, o pacote vem combinado para quem quiser comprar, daí a minha relação de amor-ódio. Sim, mas acabei por não entender se achas útil ou não. Eu percebi que não achas útil todo este envolvimento dele, ou esta apresentação para este profilar-se na linha da frente. Como candidato, eu podia ter feito uma coisa muito mais inteligente, que era colocar-se à frente para apanhar as balas e deixar que alguém fosse candidato, ganhasse a nomeação, e aí ganharia ganharia a presidência até com alguma facilidade, eu diria. O que ele está a fazer neste momento é só danificar o Partido Republicano e fazer o impensável, que é eventualmente até condicionar uma vitória. Já agora, e para avançarmos, porque já estamos há algum tempo no tema, Vasco, partilhas esta ideia, ou seja, achavas mais útil para os republicanos o DeSantis? Não sei. Vamos lá ver. Nós ainda não sabemos se DeSantis é um bom candidato. Isto é, há uma grande diferença entre ser um bom governador de um Estado e ser um político de dimensão nacional, capaz de aguentar os stresses, tudo isso que é inerente a uma campanha nacional. Portanto, na realidade ainda não sabemos se DeSantis é um bom candidato. Agora, sabemos que Trump é um bom candidato, mas não sabemos se é um ganhador. E julgo que é aqui que o Gonçalo estava a tentar chegar, que olhando para os números e para o bloco social de apoio de Trump, é difícil imaginar que ele consiga ganhar. Ficará lá perto, mas é difícil imaginar que venha a triunfar. Agora, dito isso, quer dizer, falta um ano e tal de campanha e tudo pode acontecer. E uma coisa é certa, que esta ideia de que Trump está a ser vítima do deep state, não é? Do Estado profundo, tem aumentado consideravelmente o apoio da base republicana. Mas depois há o problema se essa base se mobiliza para ir votar, e os democratas nos últimos anos têm aperfeiçoado todos os mecanismos de votação. Nós em Portugal temos um bocado a ideia de que há eleições na primeira terça-feira de novembro nos Estados Unidos. Já não é assim, já foi, mas já não é assim, porque em alguns estados pode-se votar até durante praticamente um mês. Há o ballot harvesting, há muitas coisas que alteraram a natureza das eleições e eu acho que muitas vezes não temos essa percepção. Pensamos que as eleições americanas as pessoas vão, põem uma cruzinha no papel e acabou-se. Não é nada assim. Daí que haja frequentemente irregularidades e até acusações de fraude. Eu uma vez disse isto na SIC e toda a gente me caiu em cima porque eu disse que havia irregularidades nas eleições americanas. Há sempre. Vimos agora nas últimas intercalares também houve irregularidades. Isto não quer dizer necessariamente fraude, se bem que já houve muitos casos de fraude em eleições americanas, particularmente nas cidades. E quando nós olhamos para uma corrida como a última do Senado na Pensilvânia, em que elegem alguém
que nem, quer dizer, alguém que está doente, manifestamente doente, que esteve no hospital agora praticamente desde que foi eleito, nós percebemos que a forma como os democratas têm de mobilizar o eleitorado é muito complicado para os republicanos. Pois. A minha experiência, eu também visito os Estados Unidos com alguma frequência e eu estive lá agora há cerca de um mês e fiz as minhas sondagens à boca da urna, porque falo com muita gente, falo com algumas pessoas e fui perguntando. A verdade é que sempre que há notícias dos Estados Unidos cá, e depois chego lá e eu parece que estou num mundo completamente diferente, porque as coisas dizem-se de uma forma diferente. Estiveste aonde? Eu estive na zona eu estou desde a zona de Newark até Fall River, New Bedford, Boston, e faço aquela viagemzinha, faço ali uma pequena viagem. E falo com grande parte das pessoas com quem falo pertencem à comunidade portuguesa. Certo. E há apoiantes, há amantes de Trump e apoiantes de Trump, e há também democratas. E é curioso que aquilo que eu senti é que os democratas preferiam o DeSantis, preferem o DeSantis, não gostam nada do Trump. Já os republicanos querem muito, e a comunidade portuguesa quer muito o Trump outra vez. Portanto, aquilo que estávamos agora, eu não sei, sinceramente, vim de lá completamente dividido com a ideia de que eu não sei quem é que vai ganhar. Mas eu parece-me que o Trump está mesmo na linha da frente e tem fortes possibilidades de entretanto, dar a volta aqui ao texto e derrotar os democratas. Não sei se os democratas da próxima, se continuarem com este senhor, não terão muitas hipóteses. Isto foi aquilo que eu vim de lá com esta ideia. Mas para avançarmos então, Diogo, tens alguma coisa a acrescentar? Podemos avançar então, Gonçalo, Vasco, vamos avançar então para o último tema. E para fecharmos a porta em grande, vamos falar de mulheres, acho eu. Quem traz é o Gonçalo vais poder falar e vais falar de desporto. Também acho eu, quer dizer, não sei muito bem. Eu vou-te deixar apresentar o tema, porque eu preciso entender o que é que se está aqui a passar. Achas, quer dizer, ao mesmo tempo, eu sei que vais falar daqui. Parece-me ser sabes que eu sou apreciador das teorias da conspiração e a mim parece-me que há aqui uma teoria da conspiração que fala de uma tramóia do patriarcado para tentar limpar a possibilidade das mulheres ganharem medalhas, ou seja, mas eu deixo-te a ti explicar o que é que se está a passar. Ora, apresenta lá o tema, por favor. Eu vou apresentar o tema, mas confesso que quando falámos nisto inicialmente parecia mais fácil do que na prática, porque existem tantas ramificações que eu sinto que podíamos ficar aqui 3-4 horas na boa, só a falar nas imensas ramificações que isto tem. Bem, eu começo antes de mais por corrigir um erro, porque eu sempre pensei... Sempre tive esta ideia de que a tese do patriarcado tinha sido inventada por mulheres que não eram boas o suficiente para fazer coisas, não é? Que no fundo, aliás, por norma, as mulheres sucedidas não falam muito no patriarcado, são mais aquelas que precisam de justificar a falta de sucesso, não é? Mas depois destes últimos anos haver marmanjos a ganhar títulos desportivos e de beleza femininos, prémios, bolsas de estudo e por aí fora, estou obrigado a retratar-me, porque a tese do patriarcado não só faz sentido, como é justo afirmar que foi bem sucedida, não é? Portanto, os homens ganharam a guerra e não ganharam apenas porque também podem ser mulheres, mas porque são as melhores mulheres, não é? As mulheres mais corajosas e mais vitimizadas são homens, ou como lhes chamam, mulheres trans, mas eu como acredito em biologia vou-lhes chamar homens porque é isso que são. Mulheres trans são homens trans são mulheres e não existem pessoas não binárias, existem sim pessoas com problemas mentais e com uma doença chamada disforia de género, não é? Mas isso é outra conversa. Se as pessoas merecem a nossa compaixão, mas da mesma forma que não confirmamos a um esquizofrénico que ele pode voar, não é? Dizer a um homem de peruca que é uma mulher não é ajudá-lo, é perpetuar a mentira e a ilusão em que ele vive. Mas, para falar em vítimas, temos que mencionar os dois maiores grupos vitimizados nesta história, as mulheres e as crianças, e começa a tornar-se comum, no caso das mulheres trans,
mulheres trans que são condenadas por crimes, que agora passaram a exigir ser colocadas em prisões femininas. O que é curioso não há nenhum homem trans a pedir para ser colocada em prisões masculinas, não é? É sempre o inverso. Mesmo em casos em que estes homens que dizem ser mulheres são acusados de violação, isto até resultou no despedimento da ministra da Escócia. Portanto, isto traduz no seguinte: um homem viola uma mulher, é condenado, diz que é uma mulher, não é? Este homem diz que é uma mulher trans e é colocado na cadeia com outras mulheres. Claro que existem casos registados de violação e até mulheres grávidas em estabelecimentos prisionais. Portanto, as pessoas que estão na cadeia também têm direitos, não é? Há pessoas que estão na cadeia detidas por crimes mais graves, mas há outras que estão lá porque não pagaram imposto ou porque traficaram droga, ou seja, pelo que for, mas não merecem ser colocadas com um violador na cama de baixo, não é? Mas também crianças. O presidente Biden fala da necessidade do Gender Affirming Care. O que é o Gender Affirming Care? É um conjunto de práticas experimentais, porque tudo isto ainda é novo, não é? Que começa por dar hormone blockers, bloqueadores hormonais a crianças, a começarem em idades 9, 10 anos, mas há casos em que isso até aconteceu antes. Esses bloqueadores impedem que o corpo se desenvolva, as raparigas não têm período, com todas as implicações que isso tem, os rapazes não desenvolvem a voz, não desenvolvem o pénis. Claro que existem riscos enormes de esterilização para ambos, e a somar-se a isto, depois ainda existem remoções de seios e de pénis e remoções de úteros. Portanto, estamos na América. Em alguns estados não se pode comprar cerveja com 18 anos, mas é possível mudar o sexo e fazer estas reversões, estas alterações que são irreversíveis em muitos casos, crianças que têm 15, 16 ou até mais novas do que isso. Portanto, este é o maior atentado legal aos direitos humanos da atualidade, com adultos que se aproveitam da confusão de crianças para fazer este experiencialismo sem retorno que eu referi, mas que, e eu dizia no início que isto tem ramificações que daria para ficarmos aqui a falar imenso, porque depois também existem outras situações, um caso famoso no Canadá em que um pai foi preso por se opor a que o filho fosse sujeito a este tipo de experiencialismo. E julgo que muito recentemente no estado de Washington foi aprovado um conjunto de legislação em que os pais já não precisam de ser informados se o seu filho for trans. Só para concluir, estas ideias não são dos Estados Unidos, se calhar começaram por lá, pelo menos a parte prática, a teórica não necessariamente, mas estão em crescimento por todo o mundo. Eu recordo que já existe um homem detido numa prisão feminina em Portugal. Isto tem pouco a ver com compaixão ou até com proteção dos chamados transgênero. Isto é mais do que tudo um ataque à verdade. Não pensemos que estes ideólogos estão preocupados com as pessoas ou com os sentimentos das pessoas. Isto é um ataque à realidade, porque no dia em que esta barreira for vencida, no dia em que as certezas mais básicas sobre a natureza humana forem ultrapassadas, não há nada que o governo não consiga fazer. E eu não vou ter muito tempo para explorar isto, mas no dia em que as nossas certezas mais básicas sobre coisas que nós acreditamos que serem reais desde o começo da humanidade, que existem homens, existem mulheres, e um homem não pode ser uma mulher e uma mulher não pode ser um homem, isto não significa que não exista muita definição do que é ser um homem. Há homens que são mais masculinos, há homens que são menos masculinos, mas até o homem menos masculino não deixa de ser um homem, não é? E isto, aliás, era uma teoria que existia até ontem. Até ontem nós dizíamos... por exemplo, dizíamos os homens gays são homens, e são homens, um homem gay não é menos homem por ser gay, mas hoje em dia a ideia de que uma criança de 6 anos que gosta de brincar com bonecas, então é uma rapariga e tem que ser colocada em drogas que vão modificar toda a sua existência. Mas este atentado à verdade é a última barreira para que, a partir deste momento e no dia que nós aceitarmos que estas coisas que são verdades indubitáveis, nada mais estará por atacar, não é? Porque a partir daqui dizerem-nos que uma doença que mata 0,0001% da população é mortal e vai
isto já não é uma coisa difícil de acreditar quando vencermos estas barreiras das verdades mais essenciais. E peço desculpa se fui muito confuso, mas é isto que eu queria dizer. Deixa-me centrar aqui, e isto porque tens razão, este só da forma como o expuseste, realmente nós tínhamos aqui para fazermos 2 programas à vontade, mas centramos então só naquilo que eu quis introduzir de início, que é isto no desporto. Estes transgéneros que têm ganho medalhas, porque é que achas que as mulheres ainda não se afirmaram? Falta de coragem, obviamente, porque há o caso agora conhecido da nadadora que ficou em segundo na competição contra o Lia Thomas, o nadador que ganhou a competição de natação feminina, e essa rapariga que se insurgiu contra o facto de que ficou em segundo quando devia ter ficado em primeiro, e não só, portanto, julgo a 15ª ou 16ª posição que deviam ter ganho, porque existem prémios monetários que são importantes e até bolsas de estudo, houve uma mulher que deixou de ganhar esse prémio para dar ao homem que ficou em primeiro lugar, e ela insurgiu-se contra isso. Portanto, a nadadora ficou em segundo lugar, e recentemente ela foi eu julgo que foi da YAF, da Young American Foundation, foi falar sobre isso, sobre o facto de que roubaram-lhe um troféu, e foi violentamente, até em termos físicos, apareceram aqui estes homens vestidos de mulher a quererem bater-lhe, porque ela não tem o direito de falar sobre isso. Portanto, a pressão que existe em termos de cancelamento é enorme, mas até ameaça física. Estamos a falar de uma milícia, não é? Se uma pessoa nos Estados Unidos quiser fazer um colóquio ou falar sobre este problema, vai ter um grupo de bandidos à porta que vão tentar fazer-lhe mal. Portanto, é normal que as pessoas tenham medo, mas também é importante dizer que temos que ter coragem de dizer as coisas como elas são, e obviamente que não é confortável ir contra a opinião corrente, mas é importante que cada vez mais se diga, um pouco como a J.K. Rowling tem feito, não é? Que também lhe tem valido alguns dissabores, que é dizer a realidade. Sim. A biologia interessa. Não, e mesmo no desporto já começam a surgir algumas vozes, eu acho que deveriam ser até as mulheres. Eu aproveito para perguntar ao Diogo quantas medalhas conseguias tirar à Patrícia Mamona? De todas as atletas que podias ter falado, falaste da Patrícia Mamona. Podias ter falado da Vanessa Fernandes, do triatlo, por exemplo. Não falaste. O que é que falaste da Patrícia Mamona? Enfim. Não sei quantas conseguia tirar, provavelmente nenhuma. Apesar de tudo, apesar das diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres, ainda existem o trabalho físico e o talento ainda existem. Mas o Gonçalo fez agora um ponto muito interessante. Que foi esta questão de levar as pessoas a dizer que os homens são mulheres. É o novo 2 mais 2 igual a 5, não é? Como tentam no 1984, no livro, tentam levar as pessoas a admitir, a afirmar que 2 mais 2 é 5, porque é o afirmar pleno de que a verdade oficial e a verdade do Estado e a verdade da elite é superior à realidade. E aqui passa-se exatamente o mesmo. Portanto, ao admitir que os homens podem ser mulheres ou que determinados homens são mulheres, a partir daí já admitimos que a ideologia e a verdade oficial é mais importante do que a realidade e do que os factos, e está o objetivo conseguido. Agora, o que eu acho, e estavas a perguntar há pouco, Zé Carlos, porque é que as mulheres ainda não se revoltaram, eu acho que atingimos esse ponto de viragem. Nas últimas semanas, a impressão que me dá é que essa onda, esse tsunami acabou de ser travado e agora vamos estar no processo contrário. Esse ponto havia de chegar, e eu sei que eu e tu, Gonçalo, falamos já há anos deste fenómeno de pura insanidade e ilusão que tomou conta das academias e estava a tomar conta das sociedades, e era óbvio que ia mudar. Porquê? Porque, enfim, grande parte do que quem manda no mundo atualmente são de facto as mulheres. Basta ver a forma como triunfou o discurso do Covid, a dada altura. As restrições Covid só continuaram a ser obedecidas porque as mulheres se chateavam com os namorados e com os maridos, e eu vi isto em primeira mão. Numa sociedade de homens isto tinha acabado tudo muito mais cedo. Mas, e mesmo as causas, se formos a ver as causas atuais, identidades sexuais, ambientalismo, isto são causas eminentemente femininas. E eu acho que agora está-se a perceber, as mulheres estão-se a perceber do óbvio, que estavam a ser substituídas por homens.
Até houve um homem a fazer de mãe natureza num anúncio qualquer, que é uma coisa extraordinária, porque a mãe natureza, em todas as sociedades, desde dos babilónios e dos assírios, que a deusa da vida e da fertilidade é uma mulher, porque a mulher dá vida, dá alimento. Questões, enfim, biológicas que aparentemente hoje em dia são dispensáveis. Agora ainda precisaram que fossem batidos uns recordes desportivos para se começar a haver revolta, mas o pico, o cúmulo, o culminar desta insanidade, e é por isso que eu acho que a partir daqui vamos estar no processo contrário de contestação, é este Dylan não sei das quantas, por quem eu nutro profunda pena. Eu estou a falar do senhor que, enfim, que tem uma patologia gravíssima, que se veste de mulher e que tem sido afirmado como mulher por muitas marcas e, inclusivamente, parece que faz campanha por tampões. Portanto, atingimos o circo completo, e esta pessoa em particular foi mal escolhida, porque ele é claramente um paciente com problemas mentais e emocionais muito graves. Ele, aliás, parece estar a trollar. Se não tivesse a certeza que ele era um doente mental e que isto era a sério, isto parece a trollar. Há uns tempos houve aquele halterofilista que se inscreveu e mudou de sexo oficialmente por mulher para se inscrever e quebrar o recorde e a expor dessa forma o absurdo de toda a situação. E eu olhando para o Dylan e para os vídeos que ele protagoniza, a fazer-se passar por mulher e a exagerar os trejeitos e a caricaturar mulheres, aquilo parece a gozar. E eu acho que é por essa vertente caricatural vai acabar por significar uma mudança de direção desta loucura. E espero mesmo que seja o início do fim desta loucura, porque nós vamos olhar para trás e vamos perguntar, vamos perguntar o que é que raio estávamos a pensar para permitir que os homens tomassem o lugar de mulheres na sociedade. As mulheres são um ser semidivino, literalmente, porque dão vida, geram vida e alimento. São elas as gestadoras e as educadoras das pessoas que moldam o mundo. Têm um papel indispensável. As mulheres são vida, são ordem, são consciência. São lindas, não é? Nós amamos-as, e até dói pensar que, nem que seja por microsegundos na história da humanidade, a verdade única é de que homens podem ser mulheres se achassem que são. E se não servir de mais nada, que isto tudo sirva para mais do que nunca valorizarmos e afirmarmos o papel das mulheres neste mundo cada vez mais necessitado. Muito bem. Deixa-me só dizer aqui um comentário. Eu ia passar a palavra, Gonçalo, eu percebi. Mesmo que amanhã esqueçamos tudo o que tem acontecido até agora, são milhares as crianças que já fizeram procedimentos e que já tomaram drogas, e muitas delas começaram a falar, e provavelmente haverão muitos processos judiciais contra os pais e contra o Estado, e para essas não vai haver volta a dar, não é? A criança de 10 anos que pensava que era um rapaz, não é? A rapariga de 10 anos pensava que era um rapaz e que neste momento não pode ter filhos para o resto da vida dela, para essa não vai haver volta a dar, não é? E eu sei que não vai acontecer, mas eu espero que haja alguma responsabilização de algum tipo, principalmente das pessoas que andaram publicamente a ser os advocates para este tipo de procedimentos e de coisas, não é? Sim, ok. Vasco, ainda bem que te temos como convidado hoje. Eu conto contigo para fecharmos o programa com a elevação que nós sozinhos não conseguimos ter, e colocava-te uma pergunta pertinente, centrando novamente no desporto. Achas possível, ou melhor, será a solução chegar a haver um terceiro género no desporto? Ou seja, competições para homens, competições femininas e competições transgénero. Que dizes tu desta possibilidade? Eu sobre as mulheres quero dizer, antes de mais, que só há uma que é uma deusa, que é a minha. De resto... Muito bem. Melhor clarificar isso. Eu parto dessa premissa. Agora, vamos lá ver. Eu sim, acho que vocês têm razão quando dizem que isto estava para vários programas, e se calhar tirar a gentileza de me convidar para um desses programas sobre isto, porque eu começaria por este Dylan. Quer dizer, o Dylan,
que eu não sei se é perturbado ou se é um grande empresário, porque no último ano ganhou milhões, foi recebido na Casa Branca, foi o sponsor do Bud Light, uma cerveja americana. E da Tampax, e ainda estou a tentar perceber como é que ele usa os tampões. Pois, quer dizer, se fosse eu a fazer uma coisa dessas, era logo imediatamente acusado de ser misógino, mas pronto. Mas esta controvérsia em volta da cerveja, para quem não sabe, que o Dylan foi utilizado numa campanha de marketing e o rosto dele apareceu nas latas de cerveja, etc. Isto gerou um boicote tremendo. A Bud Light perdeu, acho que foi 3 mil milhões em bolsa, em capitalização, e as vendas, ninguém sabe ao certo, porque o boicote continua a decorrer, mas algumas estimativas dizem que as vendas caíram em 50%. O que eu acho uma coisa muito positiva, que é uma reação a este nonsense que está a acontecer nos Estados Unidos. Agora, vamos lá ver. Vocês falam em realidade. Eu recordo-vos que uma vez Nietzsche terá dito que as más ideias não morrem, regressam mais venenosas. E, portanto, o que é que estamos a verificar? É que há um conjunto de ideias que surgem da universidade, que têm sido desenvolvidas na universidade, na academia, que são tóxicas, que são de facto venenosas. Uma dessas ideias é que a realidade não existe. Acho que foi o Gonçalo, ou o Diogo agora, ou foi o Diogo, acho que foi, que disse, bom, a realidade, para esta gente que tem esta perspectiva sobre o mundo, a realidade não existe, quer dizer, a realidade é construída, é aquilo que nós queremos. Qual é o meu problema com isto tudo? Bom, durante muito tempo nós olhamos para a realidade através das categorias de Marx e de Weber, não é? Durante o século XX, os dois sociólogos ou politólogos, ou o que queiram chamar, mais influentes, Marx e Weber olhavam para a realidade através das categorias de classe e de status, respectivamente. Nós hoje estamos a ser obrigados a olhar para a realidade através das categorias de género e de raça. Portanto, isto é uma das coisas muito interessantes que, de certa forma, o Bloco de Esquerda representa em Portugal, que é esta ideia que, completamente não marxista, aliás, que o que é importante hoje é raça e género. Classe já é uma coisa praticamente irrelevante nestas análises que muitas vezes são feitas. Portanto, isto significa que nós estamos a conceptualizar a nossa sociedade e a reconceptualizar a história a partir de novas categorias. Portanto, a ideia aqui dos adeptos deste tipo de pensamento que depois se expressa, que isto é muito influenciado por Foucault, Derrida, uma série de pessoas que julgam que afirmam que a realidade é fluida e, portanto, nós podemos fazer dessa realidade o que bem entendemos. Não é? Isto é outra forma de esse pensamento mágico, essa utopia que eu referi há pouco. E não é por acaso que estas ideias vingam à esquerda e não à direita, porque de uma forma geral, à direita, as pessoas são muito mais pessimistas em relação à natureza humana, sobre a possibilidade de criar homens e mulheres perfeitas, etc. Portanto, isto é, a meu ver, o enquadramento. E o problema é que, de certa forma, eles têm razão no sentido que é possível criar novas realidades. Através da ciência e da tecnologia, nós, de facto, já hoje podemos criar pessoas novas. Eu não sei se faz sentido continuar a falar de pessoas, mas talvez seres pós-humanos ou uma coisa assim do género, porque nós podemos, utilizando a tecnologia e a ciência, criar bebés. Esses bebés podem ter olhos azuis, olhos verdes, o que a gente quiser. Portanto, de certa forma,
este problema liga-se ao problema do Covid, em que houve uma tentativa de nos fazer crer que a ciência era só uma coisa, aquilo que o Dr. Fauci dizia que era. A ciência, nesse sentido, é um instrumento de poder que está a ser utilizado para criar uma nova realidade e para impor essa realidade. E não é por acaso que estes fenómenos têm laivos de totalitarismo, de fascismo. Aquilo que aconteceu à nadadora, que foi referida, o que é que estava ali a acontecer? Um conjunto de pessoas que de democratas, de pluralistas, de liberais, nada têm, são os fascistas ecos, que tentam impor a sua visão do mundo pela violência às outras pessoas. Portanto, não há aqui nada de novo. O que há de novo, em parte, eu acho que o que há de novo é esta ideia que as hierarquias sociais, tudo isto são construções humanas, que de certa forma são. O que muda é a natureza das hierarquias. Isto é um tema, aliás, explorado pelo Jordan Peterson, não é? Por isso é que ele também tem provocado tanta crítica, que é esta ideia que, ok, não gostam do patriarcado, então substituem essa hierarquia, mas vai haver outra hierarquia, como houve, por exemplo, nos regimes comunistas, não é? As hierarquias existiam, eram baseadas noutras coisas, mas existiam. Aqui a ideia que se pode destruir todas as hierarquias, substituindo por actos de vontade, é uma coisa que mais tarde ou mais cedo bate contra a parede, porque é muito interessante verificar que há uns anos atrás, 1%, acho que era 1%, estou aqui a recordar-me de um estudo que li há pouco, 1% da população considerava-se trans. Hoje é 20%. O que é que mudou? Quer dizer, de repente, nasceram imensas pessoas que se identificam como trans? Não. O que mudou foi, a partir da universidade, surgiram um conjunto de ideias venenosas que agora estão a ser traduzidas em policy, em políticas públicas concretas. E isto, como disse, já não me lembro quem é que disse, talvez o Zé Carlos, isto não é só uma questão americana, está mais avançada nos Estados Unidos, mas é uma questão europeia. Mas isto é um movimento político, isto requer uma resposta política. E será a solução? A solução? Qual é a solução? Não, será a solução? Uma resposta política? Não, uma resposta política combatendo esta tontice. Mas sim, mas isso vai ser um problema a longo prazo, porque, mais uma vez, estas ideias estão institucionalizadas nas universidades. E quem não quer fazer investigação dentro deste quadro conceptual não tem financiamento. Porque é que o Centro do Boaventura foi tão bem sucedido? Porque fazia investigação dentro deste quadro que agora é aquilo que é necessário fazer para se ter financiamento. O problema aqui são as universidades, dito de uma forma muito simples, onde se está a tentar gerar outra visão sobre o mundo, mas que é uma coisa tão absurda, tão ilógica e tão contrária àquilo que nós pensamos sobre nós próprios e sobre o mundo ao longo de 1000 anos, não é? Que vai e está a provocar resistência. Agora, há aqui, em termos de política pública, algumas coisas a pensar. Será que faz sentido que estamos a financiar, o contribuinte está a financiar universidades para produzir este tipo de coisa? Isso é uma das discussões que agora está a surgir nos Estados Unidos. Faz sentido, de facto, financiar ideias e perspectivas que na prática resultam numa efetiva destruição da sociedade. E eu recordo que Roma não caiu só por causa dos bárbaros, caiu porque a própria sociedade romana se polarizou, se radicalizou e implodiu.
Muito bem, estamos já para lá da nossa hora, vamos fechar o programa e eu queria, chegamos assim ao fim do episódio e queria muito agradecer a tua visita, Vasco, foi realmente um privilégio, uma grande honra, e eu gostava de me despedir e queria te provocar aqui só com uma pequena pergunta, respondes se quiseres, quando é que volta o Passos Coelho? Para onde é que ele foi? Está onde? Foi, não sei, está em França? Onde é que ele está? Não faço a mínima ideia. Eu pensei que tu desses bem com ele e que sabias onde ele para. Sabes que há muita gente... Não, porque as pessoas dizem quando é que... Quando é o Dom Sebastião, estamos todos à espera dele. Eu sei, mas as pessoas dizem quando é que regressa e eu acho que ele está em casa ou na faculdade, não sei. É isso, não sei. Muito bem, mais uma vez, olha, foi um privilégio realmente, foi uma grande honra, muito obrigado pela tua visita e até sempre. Fica já lançado aqui o desafio, tu há bocado prontificaste, se tivermos um tema específico para o tema anterior, tu estás já automaticamente convidado. Combinado. Obrigado a todos os que estiveram desse lado. Temos encontro marcado para a semana, para um episódio que vai ser, prometemos, revolucionário. Ainda estamos a pensar que música escolher para o sinal da insurreição. Aceitamos sugestões, portanto, nós precisamos de uma música para o sinal, para fazermos a revolução. Portanto, já sabem, nos locais do costume, em todas as mais importantes plataformas de podcast, no YouTube, no Rumble, no Locals, ou até no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no TikTok, deixem a vossa sugestão e aproveitem para subscrever, nós agradecemos. Voltamos então no 25 de Abril e montados, se calhar, num Chai Meet. Para todos, votos de uma boa semana. Até lá, um grande abraço. Beijinhos. Boa semana.